Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no ESPN FC, pessoal falando sobre a vitória e a classificação, a repercussão dessa vitória do São Paulo ontem contra o Novo Horizontino. Deixar os créditos aqui na descrição, ESPN Brasil, já deixa aquele like também para você estar ajudando o nosso trabalho, também o seu comentário, né, a sua expectativa para essa partida da semifinal contra o Palmeiras na próxima segunda-feira. Deixa o like, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Da classificação do São Paulo no Campeonato Paulista para a semifinal, enfrenta o Palmeiras, primeiro jogo na segunda-feira, 9h35 da noite, no Allianz Parque. Para conseguir essa classificaçãozinho, como disse o Breller na abertura desse ESPN FC, o São Paulo teve que primeiro ultrapassar a marcação do São Caetano lá em cima. Novo Horizontino adiantou a marcação, o time do Eduardo Batista. E quando o São Paulo conseguia passar por essa etapa, tinha que passar por 5 jogadores bem fortões na linha de defesa do Novo Horizontino. No primeiro tempo, o São Paulo fez muito pouco. Teve esse chute do Oscar e, olha, não me lembro de nenhuma outra chegada. Aquela do Alisson, né? Que ele rolou para trás. E ele não finalizou. Ele tentou ali o Caleri, acionar o Caleri. O zagueiro do Novo Horizontino acabou cortando. Aí, ó, tinha que ter batido pro gol. Mas ele mesmo disse, né, que se gostasse de fazer gol, ele seguiria jogando como meio atacante. Hoje, ele é volantão, aliás, fez uma grande partida volante, como primeiro volante. Exatamente. Só no segundo tempo que, já com a necessidade da urgênciazinho, chamada necessidade de urgência, o São Paulo teve mais iniciativa e aí conseguiu furar esses 2 bloqueios. Não, você resumiu muito bem, a dificuldade mesmo de furar um bom sistema de jogo montado pelo Novo Horizontino. O São Paulo também com 3 zagueiros, o Eduardo Batista inteligentemente não deixou a bola sair com liberdade com esses 3 jogadores, que geralmente faz uma linha de 3, abrem bem para circular a bola e encontrar os meias. Mas o Novo Horizontino adiantou bem a marcação, dificultou essa saída de jogo. A bola não chegava tanto para esse jogador, que no segundo tempo apareceu no momento certo. E gol de um cara que também era, assim, não é contestado ou cobrado, mas tinha aquela coisa, não está fazendo gol, está difícil, o Caleri é o artilheiro. Aí tinha até dúvida se ele começaria jogando ou não. E ele na hora importante aparece como definidor. Claro, grande jogada do Lucas, que para mim é o jogador do São Paulo. Eu gosto demais do Lucas, acho ele um jogador importantíssimo, pouca mídia e muito futebol. Ele não é esse cara de ficar aparecendo muito em entrevistas, em polêmicas, mas sim dentro de campo jogando. Eu particularmente analiso o Lucas Moura assim, muito bom jogador, e esse jogador é fundamental para o São Paulo, ainda mais quando você não tem jogadores de beirada de velocidade. O sistema de jogo ontem não era esse, era ele e o Oscar se aproximando do Caleri, um pouco de liberdade para os alas, mas muito bem marcados. Foi no sufoco, foi difícil, mas aquilo que eu falei, o Plihal, o importante é classificar, é passar. Tirou aquele peso, de repente ser o único grande que não passou. Poderia custar emprego do treinador. Então, assim, que eu acho também que é um exagero. Eu acho bom treinador o Zubeldia. O São Paulo chega forte, chega, para mim, o Palmeiras também não vem desempenhando um futebol brilhante. Pelo contrário, tinha dúvidas de classificação, correu sérios riscos para classificar, né, para esse mata-mata que ele venceu com sobra do São Bernardo. Mas assim, a vantagem do Palmeiras, jogar em casa, jogar no seu campo. Mas é clássico, é confronto muito equilibrado. Eu acho que o São Paulo tem condições, tem time, tem bons jogadores para esse duelo ficar equilibrado. Breller, no gol do São Paulo, o que você colocaria como máximo destaque? O lançamento do Oscar, a persistência ali e a jogada do Lucas, ou você como bom centroavante, a maneira, você deve ter reparado nisso, como o Caleri se desvencilha do seu marcador, do zagueiro. Porque pareceu que foi fácil, ele só foi ali para cumprimentar.
Mas não foi bem assim não, né? Teve uma pré-finalização. E bem antes de chegar na área, né? Ele vai brigando ali com o zagueiro, segura daqui, o zagueiro segura também, ele consegue sair, tem arranque para chegar à frente, mas para mim o que define a jogada é o passe do Oscar. O passe do Oscar desmonta a defesa. Tudo bem que o Rafael Donato, o zagueiro do Novo Horizontino, estava com o freio de mão puxado. O Lucas é veloz, muito rápido. O Lucas ganhar na massa Ele tem arranque, ele tem... acreditou O Luciano até o estava do final. meu lado assistindo ao jogo, ele falou, jogador menorzinho, o Lucas não tem uma grande estatura. Quando embala e quando vem muita já força, de né? lado, esquece que você não consegue chegar. Mas ali o zagueiro, o Rafael Donato, acabou hesitando pelo posicionamento, né? Ele não foi de primeira ali no arranque porque ele pensou que teria a cobertura do César Martins, não dava tempo de chegar e ele chegou atrasado e o Lucas mais veloz. Mas o passe do Oscar é maravilhoso. E o Enzo Dias também vai bem na jogada, porque ele toma um tranco do Vagninho no início e vai ali para a jogada para definir. Para mim não tem falta. Não, ali não é um empurrão, tem mão nas costas, mas não o suficiente para o Eu achei Vagninho. que o Vagninho valorizou muito. Valorizou muito e ali o Vagninho... Encostou nas costas e o ele Vagninho desabou. saltou. E assim, o lance tem um contexto. O Vagninho chegou com tudo para dividida, o Enzo até se desequilibra ali, mas consegue chegar na dividida firme depois. Para mim, roubou a bola, o Oscar perfeito ao acionar o Lucas. E um grande gol de contra-ataque do São Paulo. O Zubeldia falou sobre isso. Como é bom ver um time dele fazendo gol de contra-ataque novamente. Porque nesse período que o São Paulo oscilou, esse gol na transição ofensiva do São Paulo ficou escasso. O São Paulo não conseguia mais executar esse tipo de jogada, até pela característica dos jogadores que tem lá na frente. Ferreirinha voltando agora, volta dessa opção de jogador de velocidade. E o Zubeldia destacou esse papel do Lucas também. Ele mais centralizado pode fazer esse papel de puxador de contra-ataque, por ser o cara mais veloz ali da frente. E quem conhece o Zubeldia, quem acompanha o Zubeldia desde o começo de carreira, no Lanús, a grande passagem que ele teve pela LDU, é um cara que sempre gostou e valorizou muito o contra-ataque. Não que os times dele joguem só de maneira reativa, mas quando o São Paulo tem esse tipo de oportunidade, precisa aproveitar bem. E ontem foi um contra-ataque de manual, um contra-ataque perfeito, com velocidade, poucos toques na bola, mas um São Paulo que sofreu para criar. E aí foram 8 finalizações só do São Paulo no jogo. Então, num jogo de quartas de final, num jogo de mata-mata em casa, precisa produzir mais ofensivamente. E mesmo a gente ressaltando a competência defensiva do Novo Horizontino. Mas não é um jogo ainda para tirar lições, para que o São Paulo possa produzir. O sistema é novo, né? Não, o sistema é novo e sem o Luciano tem um impacto. Você jogar com um quarteto te dá mais opções, varia mais, mexe mais com a defesa mais adversária. vulnerabilidade. Porém, muito mais vulnerabilidade. O time fica visivelmente mais equilibrado e não é culpa do Luciano. É porque alguém precisa sair para gerar essa compensação. E ontem o São Paulo, pelo menos, como a gente estava falando aqui no começo do programa, não sofreu tanto. O Novo Horizontino conseguiu chegar mais com chute de longa distância. Não foi um jogo em que o São Paulo ou o Rafael foram tão exigidos defensivamente. Então é isso para o Zubeldia ajustar. Ter um time mais equilibrado, mas ao mesmo tempo que não perca tanta potência lá na frente. Até sobre isso, depois a gente pode até voltar também a analisar a jogada do Enzo Dias. Para mim também, jogada normal. A gente fica toda hora, né, dona, batendo na tecla de que os árbitros não devem marcar faltinha. Deixa o jogo rolar. E sempre usando a Premier League como exemplo maior. Na Premier League, aquele lance jamais seria falta, né? Também acho que não. Para mim não foi falta, tá? Sim. Eu sei que tem colegas, né, tem torcedores que acham que foi falta, mas para mim o Vagninho valorizou muito. Podemos então arrematar na análise e depois eu também quero ouvir o Zinho a respeito desse lance. Sim. Eu acho que sobre o jogo de ontem, primeiro, o São Paulo não enfrentou qualquer adversário. Tá aí o lance, né? Você tem um contato, o Vagninho sente o contato, valoriza, desaba, dá uma piscinada e para mim, isso aí é do jogo, totalmente do jogo. Vai jogar uma peladinha com seus amigos, esse lance acontece e para mim ali o Vagninho deu uma valorizada. Sobre o primeiro tempo do São Paulo, eu achei muito ruim. Né? E aí, ruim? Eu achei ruim porque foi um São Paulo muito passivo, muito lento com a bola. Muito lento, muito previsível. Tá certo que o Zubeldia mudou um esquema agora, e os jogadores ainda estão, né, se adaptando. Em poucas oportunidades, a gente viu uma combinação entre Oscar, Lucas e Calheri. Quando isso acontece, o São Paulo funciona, né, nessa parte da criação. E achei que no segundo tempo o São Paulo, não sei o que se passou no intervalo, mas ele voltou com uma outra postura. Ele voltou com outra dinâmica, né? Mais pegada.
E aí o jogo acabou saindo, acho que foi um belo gol do São Paulo, coletivo, começando com o Enzo Dias, o Oscar no passe diferente, é o cara que enxerga o que muito jogador não enxerga, e ele ali criando, de fato, é um maestro para esse São Paulo, mas para mim o grande mérito do gol é do Lucas, muito acima da média. Que jogador é o Lucas Moura, não é um jovem jogador, mas é impressionante como ele atropela em velocidade e assim, ganhou na massa, acreditou e ainda tomou a melhor decisão possível, que foi o passe pro Calleri. Tem jogador que consegue ganhar em velocidade, mas aí tenta... Se vocês repararem, ele toma um tranquinho do zagueiro do Novo Horizontino quando entra na área. Mas sustenta. 90% dos jogadores brasileiros cairiam ali. Ele não cai. Isso é uma característica que eu gosto muito do Lucas. Ele é um jogador que visa o gol. Ele é muito objetivo, muito eficiente. Mas cairiam para serem premiados com o pênalti. Sim, exatamente. Ele não. Ele quer o gol e ainda foi, né, totalmente solidário e inteligente para dar o passe para o Calleri. Esse trio é, de fato, muito bom do São Paulo. E eu queria aqui, Plihal, eu sei que você gosta muito e sempre elogia esse jogador, mas, de novo, eu gostaria de ressaltar a atuação do Alisson. É impressionante como ele se tornou um dos melhores volantes do país. Um jogador que era um ponta, né, um meio atacante, desde a época que o Dorival tá jogando ali, e ontem jogou como primeiro homem de meio campo, de novo, hein? Sim. Porque com o Pablo Maia ele joga como segundo. E ele joga bem nas duas funções. Seja como primeiro ou como segundo, é um motorzinho, é um cara que se dedica, que marca, que conduz o meio-campo. Foi um guerreiro ontem, salvou o São Paulo em algumas oportunidades em lances que poderiam, né, gerar algum tipo de perigo. A gente fala muito do Lucas e tem que falar, de Oscar, de Calleri, mas assim, pra mim o cara que faz esse time ser o time equilibrado, que faz o time funcionar da melhor maneira possível é o Alisson, cara. Eu sou fã, não só do jogador Alisson, de tudo que ele tá jogando, mas da história dele, né? A gente viu aqui, né, no Bola da Vez, né? De como ele é um vencedor na vida, como ele conseguiu se reerguer, e ontem, mais uma vez, foi um símbolo desse São Paulo do Zubeldia. E só para terminar, eu acho que o São Paulo é um adversário mais fechado, acho que quando precisa propor jogo, precisa de mais ideias, mas eu acho também que a pressão em cima do Zubeldia é extremamente exagerada. Sim. O que eu vi ontem, principalmente nas redes sociais, assim... eu acho muito exagerado. Se tivesse sido eliminado ontem, a narrativa estava pronta. Sim. Foi eliminado porque deixou o Luciano no banco. E a gente viu que o time do São Paulo... E você acha que o Palmeiras está satisfeito em pegar o São Paulo do Zubeldia? Não, óbvio que não. Se tem um time que costuma dar muito trabalho para o Palmeiras do Abel Ferreira, é o São Paulo. Aliás, nessa coisa do Luciano, e aí eu quero colocar o Zinho na conversa, a partir de 2 minutos do segundo tempo, parte do Morumbi começou a pedir pelo Luciano. Mas não Luciano, foi meio, né? Mas depois cresceu um pouco, né? O Luciano não entrou na partida. Ele acho que fez todas as substituições possíveis. Sim. E o Luciano não entrou na partida. Fico imaginando, fez 4 das 5. Então ainda seria um agravante pensando nos defensores do Luciano, porque ele tinha ainda uma alteração para fazer. A gente sabe que, mesmo antes do jogo, desde que perdeu a vaga de titular, já não foi titular contra o São Bernardo, o bico do homem fica grandezinho, fica daqui até Mangaratiba. Eu acho que aí eu vejo como virtudes, convicção do treinador. Primeiro, o peito de deixar um cara que, quando está no banco, causa algum tipo de problema. E segundo, não se levar pelos gritos da torcida. Porque para ele talvez fosse a situação mais fácil. Coloca o Luciano e não está mais comigo. Você também concorda com isso, Zinho? Você acha que o treinador, quando tem convicção, ele tem que ir mesmo na dele? Mesmo porque se ele for na da torcida, no da imprensa ou no bico do jogador e o time não ganhar, quem vai ser mandado embora vai ser ele. Entendeu? Se bota o Luciano e o resultado não vem, a pressão não seria no Luciano e nos jogadores. Por isso que eu estou dizendo que eu acho exagerado a pressão no Zubeldia. Ele, junto com os atletas, tem que ter uma cobrança, porque o São Paulo é gigante. O São Paulo é tricampeão do mundo. O São Paulo é o time com uma história riquíssima, se não a maior do Brasil, né? Principalmente com os títulos internacionais. Então, assim, o torcedor, tá bom, foi um tempão atrás, mas tem isso na memória, vai cobrar. Torcedor do São Paulo não vai falar assim, tá bom, jogou bem, tá bom, fez um bom campeonato. Para mim, o São Paulo fez um bom campeonato, classificou para a fase de grupos da Libertadores, né? Ficou entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, saiu da Libertadores nos pênaltis
Por detalhe, se o Caleri faz o gol dele lá que teve durante o jogo, o Botafogo, campeão da Libertadores, estaria fora. Então, assim, jogou de igual para igual com o São Paulo. E eu vi e assisti bem de perto todos os 2 jogos contra o Botafogo. E sem Alisson e Pablo Maia, tá? Newton Santos. E no próprio Newton Santos, o São Paulo, no segundo tempo, teve chance para fazer gol, para sair com um resultado melhor. Enfim, eu quero dizer o seguinte... Há uma cobrança para um time que tem menos investimento que os outros, que tem um elenco com menos opções do que... Estou falando os que são colocados como os favoritos para as conquistas, perfeito? Flamengo, Palmeiras, Atlético, próprio Inter, enfim. Então, assim, o Zubeldia, ele tem que ir pelo pensamento dele mesmo. Ele é o treinador. Ele que está no dia a dia, ele que está enxergando e está vendo as deficiências que o time precisa. A gente está analisando o momento do jogo, o pós-jogo, aí depois a gente vai dar as opiniões, poderia fulano, poderia começar com esse, mas ele que está vendo o desequilíbrio que o time teve. Eu adoraria também jogar com os 4 da frente. Eu, como comentarista, né, eu não sou torcedor do São Paulo, mas admiro o São Paulo, respeito o São Paulo e gosto de ver o jogo do São Paulo. Não é de hoje que eu elogio os jogadores que o São Paulo tem hoje. Eu acho que o São Paulo tem um bom time. Tem um bom time. Agora, quando há contusões, quando os jogadores ficam... Ontem ele não tinha um primeiro volante. Teve que adaptar o Alisson, que aí eu concordo com o Donan. É um coringa, é um jogador importantíssimo. E para mim o Alisson, hoje, ele é melhor jogador do que o Alisson quando era meia ponta. Muito melhor. Muito melhor. Vamos fazer uma votação? Quem é melhor? O Alisson volante, primeiro volante, segundo volante? Ou o Alisson ponta meia ofensivo? O volante mil vezes. Com esse Alisson agora que está aí na pré-lista do Dorival para a seleção brasileira. E merecidamente. Então, assim, eu acho que o Zubeldia está buscando um equilíbrio e uma segurança para a equipe dele, porque vem compromissos mais complicados e você ficar tão vulnerável. Agora, não quer dizer que o Luciano não vai jogar, porque aqui vai a minha opinião. Eu gosto demais do Luciano. De repente, se fosse torcedor do São Paulo, estivesse lá na arquibancada, tá 0-0, tá 0-0, eu vou gritar o nome do Luciano. Isso é normal no futebol. Quantas vezes a gente não escutou isso? O treinador é que tem que ter a calma, ele não pode ir na emoção, ele tem que ir com a razão e com o estudo que ele fez durante toda a semana para o jogo. De repente o Luciano não entrou porque ele tinha um modelo e uma estratégia para esse jogo específico. Mas isso, para mim, eu tenho certeza que em muitos jogos eu vou ver o Luciano até entrando como titular. E talvez eu não descartaria, Zinho, você deu uma deixa perfeita, até para o jogo de segunda-feira. O Luciano, até hoje, mostrou-se no campo sintético, você tem que levar em consideração isso, é o detalhe do detalhe do detalhe, que faz a diferença. No campo sintético ele se mostrou melhor do que Lucas e Oscar. Mas nesse esquema você tira um deles? Então, no jogo contra o Palmeiras, você poderia tirar um deles. Assim, taticamente você não mudaria nada, você não perderia. Mas pensando por contra o gramado sintético? Muito por contra o gramado sintético. Aí faz sentido. O Oscar... Pensando na qualidade, não faz sentido. Mostrou no jogo da primeira fase, apesar de ter jogado acho que 17 minutos, ele não encostou na bola no jogo contra o Palmeiras. Ele não tocou na bola, não teve nenhuma ação. Não é que ele não jogou bem, ele não jogou no pouco tempo em que esteve em campo. O Lucas, até hoje, jogando pelo São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque, encontra enormes dificuldades para jogar no sintético. De repente, é uma possibilidade. E o jogo no sintético fica mais vivo. Sim. E o Luciano, além de ser um cara que se adapta melhor... Esquenta o jogo. Ele esquenta o jogo, ele provoca, ele é o cara que gosta desse tipo de jogo. Mas o ponto para o Zubeldia é fazer com que o Luciano se sinta importante e parte do time titular, mesmo sendo reserva. Porque o Luciano não é descartável. E aqui ninguém é louco de dizer que o Luciano é um problema para o São Paulo. Eu entendo o incômodo dele, porque sai jogador, entra jogador, sai técnico, entra técnico, geralmente sobra para o Luciano. Então, foi assim com o Dorival, foi assim com o Rogério Ceni. Quando precisa ali dar uma equilibrada no time, o Luciano é sacado. Tem uma parte de responsabilidade dele, precisa evoluir em recomposição, em ajudar mais o time coletivamente, mas aí tem do treinador também fazer opção e o jogador não gostar. Mas do Zubeldia precisa existir esse trabalho de motivação constante, como o Abel faz no Palmeiras. Quando precisou barrar o Veiga
O Veiga foi banco por uma necessidade momentânea e se recuperou. E pode acontecer com o Luciano também. Eu vejo que até existe uma disputa em aberto por aí, nessa posição. O Oscar foi fundamental ontem, mas não carimbou ali a titularidade incontestável. Carimbou. Para mim, o Oscar... O Oscar internamente é tratado como o jogador mais capacitado do elenco do São Paulo. Mas para jogar todos os jogos na temporada? Mas ele Não, mas o time ideal ele é titular. ele é o cara. De o cara 10 jogos ele vai jogar 9. Pela característica de jogo, que é o cara que mais pensa, mais cerebral, né? Tem o passe diferente, articula jogo. Então, mas pensando em Libertadores e Brasileiro, quando Eu acho tivesse que o Luciano entra quando ele mudar o modelo de jogo. É isso aí, eu também acho. É isso aí. Eu concordo plenamente com o Zinho. O Luciano não disputa a posição com o Oscar. Não disputa. Numa situação circunstancial, como essa do Allianz Parque, aí é uma possibilidade, é uma condição especial. Mas no normal, o jogo de Libertadores vai jogar o Oscar. Vai jogar o Lucas. Não, eu concordo plenamente. O Oscar, tecnicamente, até pela característica, não tem jogador igual no elenco do São Paulo. Mas o Luciano precisa sentir que ele pode, dependendo do que ele fizer, colocar a camisa de titular de volta. Não pode existir na hierarquia do elenco. E pro Zubeldia, não pode ter a cadeira cativa. E vou te falar, nesse esquema atual, o Oscar ele joga mais como meia, né? Sim. E quem joga mais próximo do Calheri é o Lucas. Não dá pra tirar o Lucas pra botar o Luciano. O Lucas é o grande jogador do São Paulo, o jogador que mais desequilibra hoje, né? O potencial, talvez o Oscar, né, seja tratado internamente como um jogador tecnicamente com mais virtudes. Eu acho que ele joga muito, de fato. Jogador que acabou de chegar, né? Com ritmo, né? Se readaptando ao futebol brasileiro vai ser muito importante. Mas assim, o Luciano, mesmo sendo reserva, cara, ele é reserva, mas um cara importante que o Morumbi grita o nome dele no São Paulo, por mérito dele, porque ele foi decisivo em alguns momentos, um cara que mostra identificação com o clube, assim, mesmo ele sendo reserva do São Paulo, eu duvido que em outro time do futebol brasileiro ele teria tanta moral assim. Mas o Luciano, ele nunca vai se contentar com status de reserva. Mas aí... Mas essa é a missão do técnico, de mostrar para ele que vai ser um jogador muito útil e que tem possibilidade de recuperar a posição. Só lembrando que com o Dorival Júnior no título da Copa do Brasil, na reta final ali, a partir da suspensão dele para o segundo jogo da semifinal contra o Corinthians e da chegada do Lucas, que foi simultânea, o Luciano perde lugar no time. O time titular do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, tinha o Luciano no banco. Um reserva importante, mas um reserva. Mas eu acho que esse é o status dele hoje no São Paulo. Ele é um reserva importante. É um cara bom jogador. Para mim é um cara para jogar atrás de um 9. Um cara de boa chegada ali na finalização, no passe, para fazer o time andar no último terço do campo. Ele é um reserva importante. Zinho. É isso aí, torcedor do São Paulo. Um trecho para vocês do debate do ESPN FC. O Plihal, Breiler, Donan e o Zinho falando sobre o São Paulo. Já projetando também a partida na próxima segunda-feira, aonde o São Paulo visita o Palmeiras lá no Allianz Parque. Muito se fala aí do gramado sintético, mas o Lucas ontem foi bem direto, né? Agora não tem como fugir a enfrentar o Palmeiras lá no gramado sintético. O São Paulo já eliminou o Palmeiras lá dentro da sua casa, então tem um bom retrospecto, né, contra o Palmeiras e pode sim fazer uma boa partida. Vai ser um jogo difícil. O gramado sintético vai dificultar um pouco o jogo do São Paulo para alguns jogadores, como foi citado aí no vídeo. O Lucas mesmo tem dificuldade, né, em jogar no gramado sintético. O Luciano, que ontem ficou no banco, é um jogador que joga bem, né, no gramado sintético. Pode ser uma opção para o Zubeldia, mas eu acredito que ele vai começar ali com o Lucas, o Oscar de titular. O Luciano pode ser que comece no banco, mas é uma ótima opção. Ontem a torcida estava até pedindo, né, o Luciano. É um jogador que às vezes começa no banco, mas quando entra, mostra serviço. Tem o respeito também do torcedor são paulino. Mas é aguardar, tem tudo para ser um grande jogo nessa partida da semifinal. O São Paulo, mesmo ontem não tendo feito aquela grande partida, jogado aquele grande futebol, mas o objetivo foi alcançado, que era a vaga na semifinal. E os quatro grandes, né, de São Paulo estão na semifinal. De um lado, Palmeiras e São Paulo. Do outro lado, Corinthians e Santos. E o torcedor são paulino agora está aguardando, né, e está ansioso para essa partida na próxima segunda-feira, onde o São Paulo visita o Palmeiras lá no Allianz. Aproveita e já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Está confiante, acreditando que o São Paulo vai eliminar o Palmeiras? Comenta aqui abaixo. Se inscreva, ativa o sino. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final e até o próximo vídeo.